Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Redentor. Nós estamos hoje no dia 27 de agosto de 2022, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos agora dar início ao nosso culto aqui na Igreja Revolucionária, Igreja Evangélica Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas. Quero cumprimentar a todos do Nordeste, do Sudeste, de todo o Brasil, a nossa amiga Alessandra, ao Gustavo, sejam todos bem-vindos ao quarto culto da nossa Igreja Evangélica Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas, e vamos ler, primeiramente, sempre para a gente ter isso na consciência, 1 Coríntios 3, 16, 18. Em 1 Coríntios 3, 16, 18 diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, meus amados, um dos principais eixos da nossa igreja é baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18. Onde nós somos o templo vivo de Deus. Isso são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que uma igreja sem dízimo e sem ofertas? Baseada também em Mateus 10, 8, 10, quando diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Porque digno é o operário do seu alimento. E aqui, meus amados e minhas amadas, de maneira alguma estamos fazendo alguma apologia à pobreza, à miséria. Pelo contrário, a nossa terra que Deus Pai Criador nos dá de presente a cada instante é rica de tudo quanto a gente imaginar. Então o próprio Cristo diz que a gente deve ter vida e vida em abundância. Amém, igreja? Mas os trabalhadores na seara de Jesus Cristo, ele deixou isso muito claro, não devem colocar em primeiro lugar o ouro e a prata. Deve colocar em primeiro lugar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o profundo alimento para a nossa alma, para a nossa salvação. Amém? Fazendo aqui uma retrospectiva do culto anterior. Só uma pequena retrospectiva do culto anterior, que está tanto no canal do YouTube quanto no canal do Instagram. Então, no culto anterior, nós falamos sobre a verdade do dízimo. Aqui estou também trazendo uma palavra de respeito a todas as religiões. Mas na Igreja Evangélica Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós estamos no nosso direito de fazer escutamos Malaquias 3, 8, 10. Nós estudamos na íntegra o texto de Malaquias 3, onde explica que, quando diz lá que está roubando o dízimo do Senhor, está se referindo aos sacerdotes da tribo de Levi. Nós também refutamos o dízimo de Abraão, lá em Gênesis, porque aquele dízimo é um dízimo conhecido como dízimo do sangue. Abraão veio de uma guerra e recebeu aqueles alimentos do rei de Sodoma e passou para Melquisedeque, mas nem Melquisedeque pediu dízimo, nem Abraão deu dízimo do suor do seu trabalho, foi de despojos de guerra. Refutamos também, meus amados e amadas, a tese do dízimo de Jacó, também lá na Gênesis. Jacó fez um voto. Então, quem fez o voto foi você? Fui eu? Não.
foi Jacó. Jacó estava passando um aperto. E aí ele fez um voto com o Senhor Deus. Então ele que cumpre esse voto onde ele estiver. Refutamos também a tese de Mateus 23, 23, quando diz o seguinte: vós que dais o dízimo da hortelã, do endro, do moinho, e esqueceis o mais importante, que é o dízimo da fé, da justiça. Então, ali o Jesus Cristo Redentor, que é judeu, nesse momento Jesus Cristo Redentor, ele faz parte da 42ª geração, então ele é judeu, ele não é cristão, e ele está falando para o judeu. Então, de maneira alguma, ele poderia desrespeitar a própria lei. Então, aquele dízimo, ele está dizendo o seguinte, que o mais importante da lei é a misericórdia, a fé e a justiça, mas ele não está ali falando para cristãos, ele está falando para os judeus. E o Antigo Testamento, ele termina, a sua consumação com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, onde ele paga por todos os nossos pecados, faltando apenas para nós o arrependimento, porque com a ressurreição nós entramos no tempo da graça. Amém, igreja? Mas fica então uma pergunta, então resumindo melhor, o dízimo é bíblico? Sim, mas no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, a doutrina do dízimo, ela está na Bíblia? Está sim. Lá em Deuteronômio 14, 22, existe o dízimo anual, só uma vez por ano, e é o dízimo da novidade da semente, é o dízimo do primogênito da vaca, do primogênito da ovelha, e é uma vez por ano. A família se dirigia até Jerusalém, e era entregue a quem esse dízimo? A ninguém. Esse dízimo, apenas uma vez por ano, ele o próprio dízimo era comido pelos próprios judeus. A própria família que levava o dízimo, ela mesma se alimentava perante o Senhor e se alegrava. Com qual fim pedagógico era o dízimo no Antigo Testamento? Para que os judeus aprendessem a temer o Senhor Deus. E a cada 3 anos tinha um dízimo que era uma vez também a cada 3 anos, que era levado até as portas das cidades, onde os juízes se encontravam. E lá a tribo de Levi ia buscar o dízimo, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Então, por que a tribo de Levi? Porque a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, ela não recebeu herdade, ela não recebeu herança. Ela se dedicava exclusivamente ao templo. Então, a doutrina do dízimo está lá em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. Outra coisa, meus irmãos e irmãs, essa semana eu recebi um telefonema de um líder religioso, perguntando como então que uma igreja pode sobreviver sem dízimo e sem ofertas? Como uma igreja pode sobreviver sem dízimo e sem ofertas? Meus amados e minhas amadas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui com um compromisso na Igreja Evangélica Revolucionária de falar a verdade na Bíblia. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, e a esse pastor da região de Fortaleza, os meus cumprimentos. Em nenhum momento a Igreja Evangélica Revolucionária quer criar embate ou contenda com nenhuma denominação. Perante a lei brasileira, nós estamos no direito de expressar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a interpretação que fazemos da palavra. É na instância da fé, que é algo da profundidade da nossa existência. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu vou sugerir aqui, e já acontece, por exemplo, aqui na Igreja Evangélica, ela é sem dízimo e sem ofertas. Se o irmão quiser fazer alguma oferta, procure alguém da sua família, procure alguém da sua cidade, da sua rua, ou alguma instituição de caridade. Quando alguém nos procura
Nós temos um trabalho da sopa que é distribuído todo sábado, nesse instante, aqui no centro de Goiânia, e nós indicamos, sugerimos também o Abrigo Nosso Lar. É um local, uma creche aqui em Goiânia, onde atende mais de 150 crianças, onde os pais deixam os filhos para poderem trabalhar, ganhar o sustento. E essas crianças, elas precisam de quê? Elas precisam de tudo que você imaginar que uma criança necessita. Questões de higiene pessoal, alimento, brinquedos, enfim. Então, o irmão ou a irmã que queira fazer alguma oferta, aí onde você está, porque você, de acordo com 1 Coríntios 3,16, você é a igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Mas como a igreja pode sobreviver sem dízimo? Vamos falar agora. E essa sugestão já existe aqui e já existe também uma outra igreja lá em Fortaleza. Quem quiser saber melhor detalhe, pode me procurar no WhatsApp particular, que eu posso informar até o nome do líder religioso. Então, meus irmãos e irmãs, uma igreja ela pode funcionar sem dízimo e sem ofertas de duas formas, a princípio, que eu consigo enxergar. Primeiro, os irmãos e irmãs hoje com a facilidade do WhatsApp, aí em seu bairro, em sua cidade, desculpem, os irmãos podem promover uma reunião no espaço público que seja coberto para proteger de chuva ou de sol. Sempre existe em algum lugar um ginásio esportivo, por exemplo, e pedir inclusive o apoio do Estado, comunicando antecipadamente, sem custo nenhum. Outra maneira também seria o quê? Como acontece em Fortaleza, seria os irmãos se reunir num grupo tal e alugar um espaço, de preferência na periferia. Por que de preferência? Como diz Ariano Suassuna, que a periferia das cidades brasileiras tem a mesma cara, porque lá estão as pessoas que mais sofrem o jugo da sobrevivência, pelo viés social, pelo viés de consciência política, pelo viés de acesso ao alimento para sobreviver. Então os irmãos e irmãs podem hoje, pela facilidade que o WhatsApp, que as mídias possibilitam, se reunir em um grupo a princípio e desenvolver uma maneira de locar um espaço numa casa mais afastada de lugares cujo custo de aluguel seja mais elevado, e assim dividir por mês o preço, a despesa do aluguel, da água e da energia. E como isso também pode ser feito para não ficar oneroso para os irmãos e irmãs? Isso pode ser feito também da seguinte forma: promover uma rifa de alguma doação, de uma bicicleta, de algum utilitário, de um celular, promover um almoço fraterno, promover um café da manhã fraterno, promover um jantar fraterno, e onde cada um possa contribuir com os próprios ingredientes. O fazer o alimento já é uma maneira de confraternização em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e também que cada um possa pagar, contribuir, não seria nem um pagamento, seria uma contribuição com esse almoço, com esse alimento, num momento de comunhão, e assim constituir a concretude desse projeto que é possível. Então estão aí duas dicas. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, agora nós vamos entrar no nosso tema da noite. O nosso tema de hoje é o seguinte: é certo, o que você acha, o que você pensa, falando agora de maneira sincera, acalmando os nossos nervos de divergências religiosas, você acha correto, você acha certo utilizar a Igreja Evangélica de Nosso Senhor Jesus Cristo Redentor para eleger ou contribuir de maneira direta ou indireta, seja com comportamento verbal declarado, seja com comportamento verbal indireto, ou seja com comportamento não verbal, para eleger algum candidato? Nós estamos agora no nosso país numa efervescência de informações, de opiniões, de debates sobre a política partidária, que é a partir dela que se firma
o poder político temporal na terra, lidando com os benefícios, lidando com o poder que cada um de nós transfere através do voto. O que você pensa a esse respeito? É justo? É correto? Foi essa a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe? De alguma forma, a igreja dele, que antes de mais nada, vamos aqui reafirmar, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. Nós falamos isso baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18. Nós somos o templo vivo de Deus. Então, o que você pensa a respeito disso? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente, vamos iniciar então fazendo uma reflexão lá no primeiro culto, onde nós esclarecemos que nosso Senhor Jesus Cristo nem de religião ele fala. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer princípios profundos de espiritualidade. A palavra espírito em alemão, como já dissemos, significa consciência. E consciência é a intimidade do nosso ser. E a fé é uma das instâncias da intimidade do ser que clama, que tem ânsia de fortalecimento, de esclarecimento. Mas para isso nós criamos as religiões. As religiões não é uma criação de Deus, a despeito do seu significado ser religare, ou seja, se religar com Deus, mas o fazer, a religiosidade, os seus ritmos, os seus símbolos, o próprio ritualismo, a sua ritualística, ela é da nossa condição, é a nossa expressão de fé, de desenvolvimento, de vivência dessa espiritualidade. Então, nesse sentido, nós vamos aqui trazer algumas informações interessantes e importantes. Por exemplo, como se deu então o nascimento de algumas igrejas cristãs? Aliás, não como se deu, em que ano, em que época se deu o nascimento dessas igrejas cristãs, já que nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse que não tinha tempo nem onde encostar a sua cabeça. Falava que as raposas tinham moradas, mas ele não. Então, assim, ele próprio não criou nenhuma religião, muito menos criou algum templo físico, porque a sua profundidade de consciência veio nos trazer esse relâmpago, esse claro de que nós somos a própria igreja. Mas algumas informações aqui interessantes. Nos acompanhe, nosso irmão, nossa irmã. Por exemplo, em meados do ano 317 depois de Cristo, foi criada a igreja, foi fundada a Igreja Católica. A luterana foi fundada em 1517. A presbiteriana foi fundada em 1560. A Igreja Batista em 1612. O movimento pentecostal, ou seja, o pentecostalismo, em 1906. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, em 1910. E a AD, Assembleia de Deus, foi fundada em 1911. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo Redentor não fundou nenhuma dessas organizações. Qual é o problema, então, que nós podemos enfrentar? O problema é que essas organizações, de uma maneira direta ou indireta, elas vão tentar a todo custo vincular o local físico, a instituição, o CNPJ ao Cristo, como única forma de se chegar a Deus, já que o próprio Cristo falou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados e minhas amadas, não estou criticando a atitude de criar, de fundar uma igreja, de maneira alguma. Só estou trazendo aqui elementos para que nós possamos fazer essa reflexão de que o próprio Cristo não fundou nenhuma dessas denominações. E qual é o problema dessas denominações? É que elas vão vincular o espaço local
ao nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, elas vão até fazer uso de uma das emoções humanas, que é o medo, de uma certa forma dizendo que se você sair dessa igreja, pode acontecer coisa ruim com você. Tem até a utilização de uma passagem que diz que se você sair, se tem algum espírito maligno com você, vai vir em torno de 7, que é o número simbólico, ou seja, uma legião. Não, nosso irmão, não entre nessa, e nosso irmão e nossa irmã, você é o templo vivo de Deus. Se ajoelhe em seu quarto quando está na Bíblia, peça a Deus em seu coração, peça que o Espírito Santo de Deus ilumine sua consciência, seu coração, se coloque verdadeiramente diante de nosso Senhor Jesus Cristo, faça seu jejum, sua oração, até para expulsar diabo brabo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, perguntamos qual a missão da Igreja Evangélica Revolucionária de Jesus Cristo Redentor? Seria eleger algum político? Aí eu já trago para a nossa responsabilidade nesse momento. A missão da Igreja Evangélica Revolucionária Jesus Cristo Redentor seria eleger algum político? Já de início afirmo que não. Já de início afirmamos que não. É uma vergonha, é um despauperio. Não encontro nesse momento palavras com o desrespeito, mesmo que seja baseado na ignorância. Eu acredito, então é uma crença, não é uma afirmação, que quem faz isso, o líder religioso que está envolvido nessa empreitada, eu quero acreditar que seja ignorância, porque não é possível que aquele que lê a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, se deixe levar por essa empreitada, porque você, irmão e irmã, líder religioso aqui do Brasil ou do mundo, você tem uma responsabilidade enorme. Muitas pessoas te procuram, querendo escutar a sua palavra, querendo saber qual é a sua estrutura de pensamento, querendo saber qual é seu posicionamento a respeito, inclusive, da política partidária. Irmão Glebson, então quer dizer que eu não posso falar nem sobre minha opinião? Não estou afirmando isso, meu irmão e minha irmã. Você é um cidadão brasileiro, você está inserido num contexto histórico, social e político e econômico. Você tem sim, na sua intimidade com os seus, você tem todo o direito de expressar, você é um ser humano. Estou me referindo à pessoa pública do líder religioso. Vou repetir, estou me referindo à pessoa pública do líder religioso e estou falando isso em nome das pessoas que têm um coração simples, que está em busca de um melhor entendimento, que está desenvolvendo uma visão crítica da situação que vivemos. É aí, meu irmão e minha irmã, que eu estou me referindo. Aí, nesse sentido, a Igreja Evangélica Revolucionária de Jesus Cristo Redentor, em hipótese alguma, fará uso da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para induzir de maneira direta ou indireta a tua liberdade de consciência política. A consciência é uma terra sagrada. Então, meu irmão e minha irmã, o próprio processo, a própria angústia que cada um de nós enfrentamos em saber em quem vou votar, isso faz parte do processo de desenvolvimento, isso faz parte, inclusive, do processo de utilização do livre-arbítrio, meu irmão e minha irmã. É uma terra sagrada. O próprio Senhor Deus respeita o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio também se estende a algo que vem da Bíblia e se estende a uma sociedade democrática. É impossível exercer a democracia
mesmo na micro-relação de poder, sem fazer uso das escolhas, sem fazer uso do livre-arbítrio. E isso gera angústia? Gera. Por quê? Porque é o processo de desenvolvimento, de maturidade. Não existe estabelecimento de maturidade na vida de um ser humano sem que ele assuma as consequências de suas decisões. E assumir as consequências de suas decisões significa fazer uso do livre-arbítrio. Então, meu irmão e minha irmã, especialmente líder religioso, você tem uma responsabilidade enorme. Você tem uma responsabilidade enorme ao fazer uso da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e, porventura, envolver induções de consciências, principalmente para o viés político-partidário. É impossível separar a ciência política, já disse Aristóteles, da nossa vida cotidiana. Nós somos seres políticos, seres que tomam decisões. Estou me referindo à indução via utilização do discurso religioso para fins político-partidários. Amém, igreja? Esse é o parecer, essa é a palavra da Igreja Evangélica Revolucionária de Jesus Cristo Redentor. Vejamos o que diz Mateus 7:21. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus amados e minhas amadas, amém? Glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, meus irmãos e irmãs, se o próprio Senhor Deus, em sua potência de vontade, Ele permite que nós utilizemos do nosso livre-arbítrio para a escolha de político A, B ou C, o que é que nós, que nos colocamos como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós vamos fazer em indevidamente, sorrateiramente, interferir na consciência dos fiéis? Desculpe, de maneira alguma o próprio Deus não faz isso. Vamos ver o que diz João 18:33. Meu reino não é deste mundo. O próprio Cristo falou, meus irmãos e irmãs, na audiência frente a Pôncio Pilatos. Pilatos pensava que o reinado dele era aqui na terra. Judas quis fazer uma revolução armada. E o Cristo falou, não é assim. Eu vim dar testemunho da verdade. A gente só dá testemunho daquilo que a gente viu. E a verdade é Deus. Então Cristo veio dar testemunho da verdade. Vamos ver agora o que diz. Aqui em Goiás está muito seco o tempo, então é natural essa tosse. Peço desculpa aos irmãos e irmãs. Vamos ver o que diz Marcos 12:16. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Outra passagem firme de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Marcos 12:16, ele diz o seguinte: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é César? César são todas as expressões políticas de poder, as expressões sociais, as expressões aqui deste mundo, as necessidades desse mundo. Tributação, porque aí foi uma armadilha que os doutores da lei quiseram fazer para Jesus. No campo da tributação. Então, aqui, mais uma vez, o Cristo deixa claro. E ainda diz o seguinte: o segundo mandamento da lei mosaica. O que diz Moisés? Moisés, bem antes de Cristo. Moisés, em torno de 1350 anos antes de Cristo. O segundo mandamento de Moisés diz assim:
Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Ah, irmão Glebson, então você está dizendo que quando eu uso o púlpito, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando a palavra de Deus para fins políticos partidários, seja de maneira direta, seja de maneira sorrateira, e eu considero a segunda, sorrateira, ainda pior, mas Deus vê até o desconhecido de nós. Amém, igreja? Então, está descumprindo o segundo mandamento da lei de Moisés, não falar o nome de Deus em vão. Meus irmãos e minhas irmãs, na história da humanidade, quando a gente cruza religiosidade com questão política, que significa poder, político partidária, toda vez que isso aconteceu, gerou problema. Toda vez que isso aconteceu. Na antiguidade, o centro religioso, o templo, também era um centro político, social e econômico. Nas cruzadas, nós matamos em nome de Deus. Na Idade Média, nós levamos homens da ciência, com todas as dificuldades. Nós levamos esses homens à condenação e à fogueira, em nome de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos misturar o exercício sagrado, que é o livre-arbítrio de cada consciência, com o viés político partidário, tirando o direito de cada irmão e irmã de exercer sua busca de entendimento e assim colocar em prática seu livre-arbítrio através do voto. O exercício do voto na consciência humana é uma terra sagrada. E você que desrespeita isso, você está desrespeitando inclusive a vontade de Deus. Esse Deus vivo, essa chama ardente, a sarça ardente, que lá em Moisés, no Antigo Testamento, falou para ele: tira tua sandália, que a terra que tu estás é santa. E eu sou, foi a resposta a Moisés. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Evangélica Revolucionária refuta, rejeita quaisquer tipos de utilização da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para fins político-partidários. Irmão Glebson, você tem o seu parecer, seu posicionamento político-partidário? Tenho. Você vai falar aqui? Não. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uso da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então eu devo, em espírito e em verdade, respeitar o pensamento do irmão e da irmã que estão aí me ouvindo nesse exato momento. Amém? Então, qual é a missão da Igreja Revolucionária, da Igreja Evangélica Revolucionária de Jesus Cristo Redentor? Construir o reino de Deus com a coletividade através do amor ao próximo, a partir do sentimento de amor e da boa vontade. Aqui eu estou expressando, em nome da Igreja Evangélica Revolucionária, qual é o entendimento sobre a missão da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Construir, então é uma construção, irmãos e irmãs, do reino de Deus com a coletividade, através do amor ao próximo, a partir do sentimento de amor e da boa vontade. Então, irmãos e irmãs, é uma construção. Jesus Cristo falou: o reino de Deus não é deste mundo.
Mas ele também falou: o reino de Deus está dentro de vós, está entre vós. Ele estava se dirigindo à intimidade de cada um de nós. E ele estava dizendo que está, e ainda hoje diz nesse momento que está dentro de nós. E se está dentro de nós e temos dificuldade, é porque precisamos colocar as mãos na massa e construir. Por isso que a missão da Igreja Evangélica Revolucionária é construir o reino de Deus. Como? Com a coletividade. Através de quê? Através do amor ao próximo. A partir de quê? Do sentimento de amor e da boa vontade. Amém, igreja? Então, como diz, o operário é digno de seu alimento. Nós vamos aqui, já nos próximos cultos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós já vamos falar sobre como que a gente deve fazer uso da fé para buscar o alimento, tanto o alimento físico para a nossa sustentação, como também o alimento espiritual para nos dar força para a nossa caminhada. Amém? Eu não sei se o irmão ou irmã tem alguma pergunta que queira fazer, que agora eu dou uma olhada aqui para se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, porque em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós já vamos nos dirigindo para o momento da oração e encerramento do nosso quarto culto da Igreja Evangélica Revolucionária. Quero aqui mandar os meus cumprimentos de amor e paz à irmã Vânia, na Paraíba, ao irmão Leonardo, ao companheiro Muriel e a todos os demais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já que no momento não estou vendo nenhuma pergunta, vamos agora entrar em oração, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro Mestre, que veio nos trazer a mensagem de amor. Você em sua casa, meu irmão e minha irmã, você a partir do entendimento de 1 Coríntios 3, 16, 18, você é a igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo, e na sua casa você é um mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo em sua própria casa, em sua cidade, em seu bairro. Aqui nós não somos contra de maneira alguma a quem participa da igreja e quem congrega em qualquer outra igreja. Nós só estamos afirmando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da palavra de Deus, que na Igreja Evangélica Revolucionária nós trabalhamos de maneira firme para que você perceba que você é a igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem quiser pegar um copo de água para que a gente possa, na nossa fé, pedir a Deus que abençoe essa água, transforme essa água em alimento espiritual e remédio, um fortificante para a nossa alma e para o nosso corpo. Nós vamos também pedir nesse momento para todas as pessoas do grupo do Instituto que pediram orações, que pediram a terapia dos 3 fluxos da energia humana. Vamos agora elevar o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo em uma corrente de oração. Oremos, meus irmãos e irmãs. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos do profundo do nosso coração que derrame sobre todos nós a tua graça, a tua bênção, fortificando o nosso pensamento, trazendo luz à nossa consciência, trazendo um aquecimento de amor e paz ao nosso coração, para que possamos exercer o nosso livre-arbítrio em qualquer lugar que estivermos, dando testemunho da tua palavra, do teu amor, da tua fé, da tua mensagem do reino de Deus, que é o reino de paz, é o reino de justiça, é o reino de amor, é o reino de frutos para a alma, os dons do Espírito Santo.
Derrama, Senhor Jesus, as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa casa, sobre os que estão sofrendo nesse momento de doença física, emocional, mental e espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que estão nas casas de correções, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs. Abençoa, Senhor, o nosso planeta e especialmente, Senhor Jesus, nós te pedimos que as tuas bênçãos desçam sobre o nosso Brasil, para que cada brasileiro, cada brasileira tenha e receba o respeito entre nós de exercer o seu livre-arbítrio através do seu voto naquele político que esse brasileiro e brasileira entender que será o seu candidato. Abençoa, Senhor, todo o nosso Brasil, abençoa todos os homens da justiça, todos os homens da segurança pública, vamos com ela aqui na nossa frente, que ela seja revigorante, para que nós possamos refazer as nossas forças físicas, emocionais, mentais e espirituais. Pedimos isso, Senhor, em teu nome. Amém. Nosso irmão e nossa irmã, é com muita alegria, com muita paz, que desejamos a todos e todas uma semana, um final de semana feliz com sua família, com seus familiares e amigos, e uma semana de muitas realizações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?